Carvalho. Boa tarde. Erro de cálculo. TCU afirma que os brasileiros pagaram quase 2 bilhões de reais a mais nas contas de luz. O preço do combustível não baixa e motoristas cruzam a fronteira para comprar gasolina barata no Paraguai. As vendas de imóveis usados voltam a crescer no estado de São Paulo. A ocupação de escolas mexe com o segundo turno das eleições. 700 mil eleitores vão ter que trocar o local de votação. Greve geral na Venezuela e Nicolás Maduro aumenta o salário mínimo em 40% para segurar os protestos. Rebeldes atacam forças do governo sírio nos arredores de Alepo. O Tô de Folga embarca para Paraty, uma viagem pela arquitetura dos tempos do Brasil colônia. E você vai acompanhar um momento muito especial na vida das mães. O Jornal Hoje está começando. Depois de amanhã, eleitores voltam às urnas para escolher o prefeito no segundo turno das eleições. Mas pelo menos 700 mil eleitores vão ter que trocar os locais de votação porque as escolas estão ocupadas por estudantes. A reportagem é de Dulcineia Novaes, de Curitiba. Depois de 20 anos votando no mesmo lugar, um colégio estadual, o Nilson vai ter de votar em outro endereço. Ele recebeu uma carta do Tribunal Regional Eleitoral. Você vai para um local que você não conhece, até você achar a tua sessão, o deslocamento que você vai ter até lá, né? Então tudo isso causa um transtorno para nós, né? Por causa das ocupações nas escolas estaduais, o TRE do Paraná precisou transferir 206 locais de votação de 700 mil eleitores em 3 cidades onde haverá segundo turno: Curitiba, Ponta Grossa e Maringá. Em Curitiba, até o estacionamento de um supermercado vai abrigar sessões eleitorais. Segundo o TRE, as mudanças vão custar mais 3 milhões de reais aos cofres públicos. A Força Nacional vai acompanhar o segundo turno no Paraná. A Justiça Eleitoral procurou tomar todas as providências para garantir ao eleitor o seu direito de voto nesse domingo e convoca todos eles a comparecerem aos seus locais, seja o novo ou o antigo que não tenha sofrido modificação, e escolher o novo prefeito dessas 3 cidades. O Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná foi requisitado pela Justiça Eleitoral e se transformou num dos maiores locais de votação do país. Votaram aqui no primeiro turno 5.200 eleitores. No próximo domingo serão quase 30 mil. Os 4 mil eleitores do prédio da reitoria, que foi ocupado nessa semana, agora vão ter de ir para uma escola de inglês. As sessões eleitorais mudaram de lugar em pelo menos 8 cidades em 4 estados, além do Paraná, Espírito Santo, Pernambuco e Goiás. Em Goiânia, as 7 sessões deste Instituto Federal foram transferidas para uma escola particular. Já em Anápolis, só 99 eleitores votariam nesta escola. Agora serão mais 2.300. Em outras cidades, houve acordo e as votações foram mantidas. É o caso de Maceió. Os estudantes que estão no Instituto Federal prometeram não atrapalhar os 2.000 eleitores. Em Belo Horizonte, depois de negociar com o TRE, os alunos concordaram em dividir o espaço. A gente não vai fazer nada que possa interferir e fazer algo que os próprios estudantes que estão aqui lutando por uma boa causa vão presos por causa de alguma ordem maior. O segundo turno das eleições no domingo vai ocorrer em 57 municípios e hoje à noite tem debate na Globo. Em 35 cidades, os candidatos a prefeito no segundo turno vão ficar frente a frente, fazer perguntas entre si e responder questões sobre saúde, educação e transporte, entre outros temas. É mais uma chance para o eleitor conhecer as propostas de quem vai governar a sua cidade nos próximos 4 anos. Os debates aqui na Globo começam logo depois de A Lei do Amor. As cidades brasileiras onde não há eleição em segundo turno, essas cidades vão ver o Globo Repórter sobre a Patagônia. Terra do Puma, de fantásticos cavalos selvagens e florestas cheias de mistérios. O menor cervo do mundo tem o tamanho de um cachorrinho
e o beija-flor pesa menos que uma moedinha. Explosões vulcânicas com a magnitude de uma bomba atômica. As araucárias que resistem ao calor e ao fogo e alimentam os graciosos periquitos austrais. A violenta batalha dos guanacos. O voo dos flamingos em busca do lago perfeito. Uma praia com 20 mil leões marinhos. E as pastagens onde se juntam 8 milhões de ovelhas. Hoje, no Globo Repórter. Manifestantes ocupam há mais de 24 horas a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no Ceará, num protesto contra a decisão que aumenta o salário do prefeito e dos vereadores. Ontem, os manifestantes tentaram barrar a votação do aumento do salário dos vereadores e do prefeito, mas a sessão foi realizada assim mesmo. Teve tumulto. O salário de vereador subiu mais de 20%, de 10 mil para 12.600. O aumento do salário do prefeito foi maior, de 20 mil para 33 mil reais a partir de janeiro. Os manifestantes dizem que só vão sair da Câmara quando o aumento for anulado. Um relatório do Tribunal de Contas da União revelou que os brasileiros pagaram 1 bilhão e 800 milhões de reais a mais nas contas de luz dos últimos 2 anos. A reportagem é de Flávia Alvarenga. Um erro de cálculo fez o consumidor pagar mais na conta de luz. A cobrança indevida foi numa taxa que serve para financiar projetos que levam energia elétrica para os consumidores de baixa renda e também para pagar indenizações a concessionárias. O dinheiro foi repassado para 8 concessionárias. As empresas produzem e transmitem eletricidade através de torres de alta tensão para subestações, que fazem a distribuição de energia dentro das cidades brasileiras. O erro foi identificado pela Eletrobras, que teve que comunicar o problema ao Tribunal de Contas da União. O TCU confirmou os pagamentos irregulares e agora o dinheiro terá de ser devolvido pelas concessionárias. Haverá um impacto nas contas de luz, mas pequeno. De acordo com um relatório do Tribunal de Contas da União, o erro de arrecadação pode ter gerado um repasse indevido para as concessionárias de 1 bilhão e 800 milhões de reais. 570 milhões em 2015 e 1 bilhão e 240 milhões este ano. Mas em nota, a Eletrobras não reconhece essa quantia. Diz que o valor arrecadado a mais foi de 575 milhões de reais e informou que 523 milhões serão devolvidos. O Tribunal de Contas da União afirma que tanto a Eletrobras como o Ministério de Minas e Energia foram omissos na obrigação de relatar à Agência Nacional de Energia Elétrica o erro encontrado pela empresa no cálculo das indenizações devidas, embora houvesse decorrido quase 6 meses da descoberta do erro. O TCU deu um prazo de 60 dias para a ANEEL definir quando e como os valores serão devolvidos. Para ressarcir o consumidor, a taxa deixará de ser cobrada na conta de luz, por tempo ainda não determinado. Esse calendário só deve ser fechado no ano que vem. O Ministério das Minas e Energia informou que o erro apontado pelo TCU foi voluntariamente informado pela Eletrobras e que já propôs mudanças na gestão das contas para evitar a repetição desse tipo de problema. 2 semanas atrás, a Petrobras reduziu o preço dos combustíveis nas refinarias e a expectativa era de que o preço nas bombas também ia cair. Mas o último levantamento da ANP, Agência Nacional do Petróleo, divulgado no dia 22, mostra que em 14 estados o preço acabou subindo. No Nordeste, a maior alta foi na Bahia, onde o preço médio passou de R$ 13,79 para R$ 3,81. No estado de São Paulo, preço médio da gasolina subiu de R$ 3,45 para R$ 3,47. No Rio, em média, o aumento foi ainda maior, de R$ 3,86 para R$ 3,95. E por isso, no Sul, os motoristas estão atravessando a fronteira para o Paraguai para conseguir gasolina mais barata. A reportagem é de Erickson Rezende, em Foz do Iguaçu.
Foz do Iguaçu fica na região da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Aí basta fazer a conta para ver em qual país vale a pena encher o tanque. Nos últimos meses, o destino dos motoristas tem sido o Paraguai. O motorista que vai abastecer no Paraguai encontra o primeiro posto de combustíveis depois de 4 quilômetros da fronteira, mas precisa enfrentar o trânsito da Ponte da Amizade. Por aqui passam cerca de 38 mil veículos em média por dia. Mesmo assim, fazendo as contas, ainda vale a pena. Enquanto em Foz do Iguaçu a gasolina normal custa em média R$ 3,80, em Cidade do Leste, no Paraguai, sai por R$ 2,40, fazendo a conversão do câmbio. Uma diferença de quase 37%. E a gasolina aqui não tem a mistura de etanol como no Brasil. Faz mais ou menos um ano que eu venho abastecendo aqui e nunca tive problema nenhum com o carro. No etanol, a diferença de preço é menor, 26%. Economia que fez os brasileiros invadirem o Paraguai. Esse posto é um dos que ficam mais perto da fronteira. Aqui, de cada 10 carros abastecidos, 4 são brasileiros. É a primeira vez que Dona Marlene completa o tanque do carro em Cidade do Leste. Dá R$ 98,00? 50. Olha, já ganhei quase R$50 de diferença, mais de R$50. Compensou. Ah, e a Petrobras é uma das empresas distribuidoras de combustíveis do Paraguai. A estatal afirmou que no país vizinho os impostos são mais baixos, o que deixa os combustíveis mais baratos. No Brasil, 38% do que o consumidor paga pela gasolina são impostos. O mercado de imóveis em São Paulo teve uma pequena melhora. Os negócios aumentaram e o preço médio subiu 1% acima da inflação. Veja na reportagem de Natália Ariede. Parar de pagar aluguel é um desejo antigo do Luciano e da Tatiana. Dinheiro para uma casa nova eles têm. R$350 mil que ele recebeu de indenização quando foi demitido. E eles até encontraram um apartamento que dava para comprar com esse dinheiro. Fizemos a proposta de comprar o apartamento, a proprietária aceitou a proposta e no momento de decidir de compra à vista ou compra financiado? Aí a gente chegou nesse impasse, vou deixar o dinheiro investido por enquanto, até a gente se recolocar. Enquanto o Luciano pensa, tem gente voltando a comprar. As vendas de imóveis usados melhoraram. O último levantamento do Cresce, que analisa o mercado no estado de São Paulo, mostra que as vendas aumentaram mais de 26% de julho para agosto. Só não foi melhor que o resultado de junho, quando as vendas cresceram quase 31% em relação ao mês anterior. Esses resultados recentes animam quem trabalha no ramo e colecionou números negativos nos últimos tempos. Quer dizer, se o mercado imobiliário fosse um paciente de hospital, daria para dizer que ele saiu da UTI. Qualquer sensível melhora era importante, porque a gente estava no fundo do poço. Tá? Então a gente já sente que nós saímos da UTI, quer dizer, mas temos ainda um longo passeio pela frente para poder voltar para casa. Para o conselheiro do Cresce, o mercado passou 2 anos represado e agora está começando a reagir. Tem casamento, tem separação, tem nascimento, então existe uma demanda natural independente de especulação. Então deve voltar. Nesses 2 ou 3 anos houve uma demanda represada, muita gente deixou de comprar, muita gente voltou ao aluguel, muita gente que comprava imóvel para alugar parou de comprar. Como historicamente o segundo semestre é melhor para o setor, o conselheiro do Cresce, que está no ramo há 38 anos, está otimista. Qualquer real enfiado no mercado, ele atinge a cadeia inteira. Engenheiros, arquitetos, pedreiros, encanadores, eletricistas, auxiliares, serventes, alimentação, vestiário, equipamento de segurança, falando só no pessoa. Aí a gente vai pensar em tinta, areia, pedra, cimento, fios elétricos, quer dizer, aí é uma cadeia absurda. Tá? Sem esquecer que 70% das pessoas que vendem um imóvel vão comprar outro. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou hoje o 10º Anuário Brasileiro com os dados da violência no ano passado. Em 2015, mais de 58 mil brasileiros foram mortos de forma violenta e intencional, o que representa um assassinato a cada 9 minutos. Foi menos do que em 2014, quando quase 59.100 pessoas foram mortas.
Mais de 3.300 pessoas foram mortas por policiais, 9 por dia. Segundo o relatório, dos quase 400 policiais assassinados em 2015, 103 foram mortos durante o expediente. No método usado pela pesquisa de mortes por grupo de 100 mil pessoas, Sergipe é o estado com maior número de assassinatos e São Paulo, o de menor número para cada 100 mil pessoas. E os presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, do Senado e da Câmara se reuniram hoje em Brasília para discutir segurança pública. Então, por isso, a gente vai dar um pulinho lá para conversar com Gioconda Brasil, que acompanhou tudo. E aí, Gioconda, quais são as novidades sobre a nossa segurança? Oi, Sandra, boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse encontro é para selar um compromisso entre os três poderes para a redução da criminalidade. O governo prepara um plano nacional de segurança pública para reduzir os casos de homicídio, violência doméstica e tráfico de armas. Antes de lançar esse plano, o que ainda não tem data para acontecer, o governo vai apresentar as propostas coordenadas pelo Ministério da Justiça aos secretários de segurança pública de todo o país. Essa é a primeira reunião dos chefes dos três poderes, depois das críticas do presidente do Senado, Renan Calheiros, ao Judiciário e também à Polícia Federal, ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, por causa da operação da Polícia Federal, Operação Metis, que prendeu policiais legislativos sob a suspeita de eles estarem tentando embaraçar a Operação Lava Jato. No encontro, o clima tem sido de cordialidade entre o ministro Alexandre de Moraes, Renan Calheiros, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, ministro Teori Zavascki, suspendeu as investigações relacionadas à Operação Metis. E ontem também, o presidente do Senado, Renan Calheiros, para desfazer o mal-estar gerado por causa dessas críticas, ligou para a ministra Carmen Lúcia. Sandra. Ok, Gioconda, muito obrigada. Mais de 1.500 pessoas do Brasil inteiro foram prejudicadas com o cancelamento de um congresso de saúde em Fortaleza. A Polícia Civil está investigando. Os participantes de estados como São Paulo, Pará, Santa Catarina e Pernambuco prestaram queixa contra o organizador do evento. Eles pagaram entre R$200 e R$700 para assistir às palestras. Neste vídeo gravado por um celular, o responsável pelo congresso, Marcelo Braga, aparece anunciando o cancelamento. Desculpas, então agora eu vou lá embaixo para poder atender um por um. Mas os congressistas foram enganados de novo. Não encontraram mais o organizador e não foram informados sobre os motivos. Nós tentamos contato com o Marcelo Braga, o responsável pelo Congresso, mas ele não atende às nossas ligações. Quem sabe agora ele nos ouça e dê uma resposta a esses congressistas todos. Bom, agora é hora da previsão do tempo. Eliana Marques já está de volta das férias. Foi bem? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Sandra, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O que você nos conta? Olha, eu vou começar falando da chuva, né? Porque hoje os maiores volumes de chuva devem ficar bem concentrados numa faixa que atravessa o país. Olha a faixa aqui, ela vai do Amazonas até aqui, olha, Minas, chegando até a divisa do Espírito Santo, também Minas Gerais. Destaque para Belo Horizonte, que pode ter aí 24 milímetros de chuva hoje. Esse volume é considerado bastante para um dia só. E o que pode provocar essa chuva, inclusive também perto da divisa com o sul do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, é a chegada de uma frente fria, né, que está associada a um ciclone extratropical. Esse conjunto aqui já passou por outras regiões do país nessa semana, provocando chuva e vento. E falando das outras regiões, o que temos? Olha, chuva ainda no Nordeste a gente tem basicamente em duas regiões só, né? Então aqui, olha, oeste da Bahia, chegando aqui até parte do sul do Maranhão e somente nas outras áreas tempo firme. Região Norte já pode chover em quase todos os estados, assim, exceção Acre e também Rondônia. Tempo firme no Centro-Oeste, em grande parte de Mato Grosso, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul. E nas outras áreas, tempo firme também do Triângulo Mineiro até quase toda a região sul, com previsão aqui, olha, de chuva nessa faixa que fica no litoral gaúcho e também no litoral sul de Santa Catarina. Temperaturas? Temperaturas, a gente tem frio novamente, né? Inclusive, hoje cedo, olha, fez 0 grau lá na Serra Catarinense. E em Ponta Porã, que fica em Mato Grosso do Sul, também esfriou, fez 9 graus.
graus. Agora a tarde esfria em algumas capitais. Florianópolis, por exemplo, máxima de apenas 21 graus. Campo Grande, 25. Rio de Janeiro, 26 graus. Aí Salvador com calor de 31 graus e Belém com 33. E amanhã? Amanhã a gente continua com a previsão de mar agitado, também com risco de ressaca, quando as ondas avançam em direção à orla. Vale para hoje, vale para amanhã, desde Rio Grande do Sul até Rio de Janeiro. Tudo por causa dos ventos fortes que estão soprando, aquele ciclone extratropical que eu mostrei. Então, ventania, que já causou estragos em Pelotas, no Rio Grande do Sul, sul do estado. Na mesma região, em Santa Vitória do Palmar, água do mar, olha, levou essa casa embora, gente. O vídeo é do morador Jordano Ávila. Em Porto Alegre, o rio Guaíba subiu por causa dos ventos que passaram de 80 quilômetros por hora. E amanhã, sábado, pode ter rajadas de vento também entre a capital paulista e Bauru, que fica no interior do estado. Previsão de chuva forte, moderada, com bastante volume aqui, olha, Espírito Santo, norte de Minas, Distrito Federal e geada amanhã cedo da Serra Gaúcha até o sul do Paraná. Sandra. Ok, Eliana, muito obrigada. Te convido para assistir essa reportagem que a gente vai exibir agora, que eu adorei, você vai gostar. O colo da mãe traz benefícios que foram reconhecidos pelo Ministério da Saúde. Pela nova recomendação, nas primeiras 24 horas, o bebê não deve ficar no berçário. A reportagem é de Tatiana Nascimento, do Rio de Janeiro. Muito bem, que lindo! Você vê aquela carinha ali saindo de você... É super, é meio que indescritível. O primeiro choro veio com uma alegria sem fim, para a mãe e para o pai de Henrique. O bebê nasceu de parto normal e com saúde. Já ficou grudadinho à mãe Mônica e ao peito dela, claro. Ele tá quietinho agora, porque ele estava chorando, desesperado. Agora você vê que acalma, tá tudo bem, é uma identificação que você tem com ele. Primeiro encontro. O mais importante, né, a amamentação, o primeiro contato, é super importante. É a primeira coisa que tem que ter. Mãe e filho estão seguindo a recomendação do Ministério da Saúde: ficar juntos nas primeiras 24 horas após o parto. Esse contato ele deve ser incentivado já na sala de parto, já com a ajuda do pediatra, com a ajuda de toda a equipe médica. Esse bebê ainda ele chega aí para o berçário simplesmente para pesar, medir, que existe um protocolo, uma rotina a ser feita, mas que não se coloque esse bebê na incubadora para não afastar e para diminuir, na verdade, esse tempo que ele fica longe da mãe. Esse contato entre a mãe e o bebê nas primeiras 24 horas não traz vantagens apenas afetivas. Os médicos dizem que quando o bebê mama já na primeira hora de vida, a mulher começa a produzir mais rapidamente um hormônio que estimula a produção de leite e ajuda a contrair o útero, para que ele volte ao tamanho normal, diminuindo o risco de hemorragia. Mariana não teve a mesma sorte quando o filho Bernardo nasceu, 2 anos e 8 meses atrás. Ele veio para o meu colo para tirar foto, foi colocado aqui no meu peito, a gente tirou aquela foto que todo mundo tira e depois ele foi retirado do meu colo. Ele falou que era uma nova regra da maternidade. Mas isso é um procedimento do pediatra? Do pediatra. Mônica e Vitor acompanharam com atenção o primeiro banho, que foi dado no quarto da maternidade mesmo. Estão ainda um pouco sem jeito. Tudo é novo para eles. Mas Henrique, certamente, está em boas mãos. A gente está se conhecendo ainda, né? Mas foi muito... não tem uma palavra que eu possa descrever, sabe? Muita alegria. Muito. É muito diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. É sim, é super importante esse contato, de fato. Agora também seria muito importante que os pais estivessem presentes, né? Um acordo internacional decidiu pela criação do maior parque marinho do mundo. Vai ser na Antártica e quem tem os detalhes dessa boa notícia é a correspondente em Londres, Cecília Malan. Boa tarde, Cecília.
Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Esse acordo histórico foi fechado na Austrália e está sendo muito celebrado por cientistas e ambientalistas. Afinal, foram longos 5 anos de negociações entre os responsáveis da União Europeia e de 24 países, inclusive o Brasil. Hoje, as divergências ficaram de lado e o apoio foi unânime. Vai ser a maior reserva marinha do mundo, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, um tamanho equivalente a toda a região nordeste do Brasil. Essa zona de proteção vai ser no Mar de Ross, um dos últimos ecossistemas marinhos intactos do planeta. Vários países têm atividades pesqueiras por lá, mas a partir do final de 2017, quando o acordo entra em vigor, a pesca vai ser proibida em mais de 70% da região pelos próximos 35 anos. Sandra, os pinguins, as focas e as baleias da Antártica agradecem. Todo mundo agradece. Obrigada, Cecília. A seguir, Nicolás Maduro aumenta o salário mínimo na Venezuela para evitar a greve geral convocada pelos opositores. E os combates nos arredores de Alepo matam civis. A gente volta já já. Amor, a OLX está dizendo que todo mundo tem alguma coisa para vender? Achei um papinho. Papinho? Ali, uma mesa de sinuca parada desde a sua época de solteiro. Anuncia no aplicativo do OLX. Você fecha negócio direto no chat. Agora aproveita a grana extra e compra uma mesa nova. Desapega, desapega. OLX. Você também tem alguma coisa para vender? Desapega. Faz tempo que eu falo pra vocês das vantagens de se morar no planeta. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é essa experiência. Começar o dia na varanda gourmet com essa vista incrível. O espaço e o conforto são fantásticos. Várias opções de tamanho e a certeza de que uma delas cabe no seu bolso. Aqui posso cuidar da minha saúde, posso me divertir, aproveitar cada momento e fazer o que mais gosto. Morar no planeta faz toda a diferença. Crespo sempre foi um vereador trabalhador. Em 8 anos como vereador, Crespo apresentou 1.274 projetos. Entre elas, programa de incentivo à reciclagem e a que garante acessibilidade em Sorocaba. E 250 viraram leis. Já o outro candidato só apresentou 50 projetos e 14 viraram leis. A maioria, nomes de ruas e datas comemorativas. No dia 30, vote Crespo 25. O destino da nossa Fia tá traçado. Isso mesmo. Hoje ela vai estar no novelão. Que é isso, cara? Paraíso. Depois do Jornal Hoje, a gente pode sonhar um pouquinho mais tarde. Um clássico de Benedito Rui Barbosa no Video Show. Há 10 dias das eleições americanas, a campanha de Hillary Clinton está com 4 vezes mais dinheiro do que a campanha do rival Donald Trump. Nunca houve tanta diferença na história dos Estados Unidos. Vamos conversar com a nossa correspondente lá em Nova York, Sandra Coutinho. Explica pra gente essa diferença, Sandra. Boa tarde. Boa tarde para você, Sandra. Boa tarde a todos. Olha, aqui nos Estados Unidos, sem dinheiro, ninguém ganha eleição. E os doadores republicanos estão redistribuindo o dinheiro que dão para o partido. Em vez de apostar no candidato à presidência, Donald Trump, passaram a fazer doações para os candidatos ao Congresso. Até o próprio Trump segurou os gastos e só doou $31 mil para a campanha dele próprio este mês. Do lado democrata acontece o oposto. A campanha de Hillary recebeu $62 milhões em doações só este mês. As pesquisas estão apertadas. A sondagem da rede de TV ABC mostra Hillary com 5 pontos de vantagem e a do Los Angeles Times põe Trump na frente com 2 pontos. No comício ontem em Ohio, Trump
Trump disse que a eleição deveria ser cancelada e ele declarado presidente. Alguns eleitores de Trump já falam em fazer uma revolução caso Hillary chegue à Casa Branca. Eles dizem que não vão descansar enquanto não conseguirem tirar ela de lá. Uma pesquisa da rede de TV CNN mostrou mais uma vez que a maior preocupação dos eleitores é com a economia. É uma boa notícia para os democratas, porque um dado divulgado hoje revela que a economia americana cresceu a uma taxa de 2,9% ao ano no terceiro trimestre, o maior ritmo de crescimento dos últimos 2 anos, Sandra. A economia é tudo. Obrigada, Sandra. Boa tarde. A greve geral convocada pela oposição teve adesão menor que a esperada na Venezuela. O objetivo da oposição é pressionar a saída do presidente Nicolás Maduro do poder, depois que a Assembleia Nacional Eleitoral suspendeu na semana passada um plebiscito sobre o assunto. A paralisação começou às 6 da manhã no horário local, 8 da manhã em Brasília. O movimento nas ruas nas principais cidades estava menor do que o normal. A baixa adesão pode ser atribuída a ameaças do governo de ocupar as empresas que aderissem ao protesto. Além disso, Maduro anunciou ontem à noite um aumento de 40% no salário mínimo. Apesar de ser o 4º aumento este ano, os venezuelanos não conseguem acompanhar a subida dos preços por causa da inflação, que deve chegar a 480% este ano, segundo o FMI. O Estado Islâmico matou pelo menos 232 pessoas no Iraque na última quarta-feira porque elas se recusaram a obedecer ordens do grupo terrorista. A denúncia foi feita hoje pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos em Genebra. A ONU também denunciou o uso de milhares de homens, mulheres e crianças como escudos humanos em Mossul e nos arredores. Essa seria a estratégia dos terroristas para tentar impedir o avanço das tropas iraquianas e curdas, que na semana passada começaram uma operação para retomar a cidade. Muitos vilarejos próximos já foram liberados, incluindo algumas das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Os cristãos tiveram que fugir quando o Estado Islâmico chegou a esses lugares há mais de 2 anos. Para o padre Aram Rumei Ohana, o retorno para casa está sendo doloroso. Só sobraram ruínas e destruição, ele lamenta. Em outra vila, as crianças comemoraram com os soldados curdos a expulsão do Estado Islâmico. Grupos rebeldes começaram hoje uma grande ofensiva para acabar com o cerco à cidade de Alepo, na Síria. Os rebeldes dispararam centenas de mísseis e mataram pelo menos 15 civis, segundo um grupo do Reino Unido que monitora o conflito. Há meses, o governo sírio cercou o leste de Alepo, controlado por grupos armados da oposição. Cerca de 275 mil pessoas vivem ali e sofrem frequentes bombardeios das forças sírias e russas. A seguir, uma viagem ao Brasil colonial. O Tô de Folga vai a Paraty, no Rio, já já. O Edu agora tem Claro Pós e virou o maior Edu de todos os tempos. Na Claro, você tem o dobro de internet em casa e no celular, redes sociais à vontade, TV com muita programação em HD e Samsung Galaxy S7 Edge grátis. Vem pra Claro. Claro, vem ser gigante. Pesquisa e peso confirma. Raul Marcelo não para de crescer e está em primeiro lugar. A população já percebeu que as propostas de Raul Marcelo apontam para uma nova realidade. Respeito aos cidadãos, ao meio ambiente, geração de emprego e melhores propostas para transporte, saúde e educação. Por isso, Raul Marcelo já está em primeiro lugar. Compartilhe o novo. Vote Raul. Na TV tem brincar coisa séria. No mês das crianças tem um montão de brincadeiras só pra você.
10 anos, Citroën Notre Dame. Melhora cada ano que passa. Novo C3 Puritec é muito mais economia. Entrada de 19.990, mais parcelas de 699 ou taxa zero. Novo Aircross 2017, entrada de 29.990, mais parcelas de 799 ou taxa zero. C4 Lounge 2017, Turbo THP, o único da categoria. Condições especiais para clientes especiais. A partir de 55.540. Citroën Notre Dame, lojas em Sorocaba e Itu. Banda larga é assim, ou não funciona com mais gente usando, ou você assina Vivo Fibra e todo mundo usa tranquilamente. Banda larga de 100 mega por R$ 79,90. Ligue 10315 e aproveite. Aniversário Tenda 15 anos, nossa festa é pra você. Salsicha Seara a granel, R$ 4,99 o quilo. Bombom Especialidades Nestlé, R$ 7,29. Lava-roupas em pó Tixan IP, 1 quilo, R$ 4,89. Aniversário Tenda. A cada R$200 em compras concorra a 25 iPhone 6 e a muitos prêmios. E no sorteio final, um Fiat Toro. Dobre suas chances com o cartão Tenda. Cadastre-se no site e participe. Tenda Atacado. Nossa festa é pra você. A minha vida sempre foi cercada de música por todos os lados. Só que mais difícil do que administrar a gravadora do meu pai é tocar o casamento com um roqueiro impulsivo. Você quer acabar com a nossa gravadora? Você abandonou o show na metade. Mas quem pensa que eu vou dançar conforme a música dele tá muito enganado. Tá na hora de virar o disco. Tinha uma falta de mim, né? Fala aí. O Léo Regis dá de 1000 no teu marido, não dá? Em novembro, estreia sua nova novela das 7, Rock Story. Uma história de amor movida à música e uma história de música movida a amor. Hoje é dia do Tô de Folga. O repórter Mauro Anchieta saiu de Salvador e foi até Paraty, no Rio de Janeiro. E o nosso passeio é pelo Centro Histórico, que nos remete aos tempos do Brasil colônia. Bem-vindo ao charme histórico de uma cidade fundada no finzinho do século XVI, que atrai e encanta a gente do mundo inteiro. Paraty é para quem gosta de caminhar sem pressa por ruas centenárias, admirar a beleza da arquitetura. E dá para fazer isso com tranquilidade, porque no centro histórico não circulam carros. O prazer da mineira Daniela é fotografar os casarões. O centro histórico é muito grande, muito rico de detalhes, as casas todas muito bonitinhas, muito bem cuidadas. Muito bacana o passeio. Olha, me chamou muito a atenção aqui na parte histórica de Paraty o calçamento das ruas, que foi feito no século XVIII. Como a gente vê, o piso de pedra é bem irregular e se você pisar de mau jeito pode até tropeçar. Outro detalhe é o seguinte, veja que as ruas têm uma leve inclinação para o centro. Isso, segundo historiadores, foi feito para facilitar o escoamento da água da chuva por essas canaletas aqui, que a gente vê em todo o centro histórico. Quem valoriza a arquitetura não pode deixar de conhecer a igreja matriz de Nossa Senhora dos Remédios, do século XVIII, em estilo neoclássico. E eu também recomendo um pulinho na igreja de Santa Rita, onde funciona hoje um museu de imagens antigas. O Museu de Arte Sacra daqui de Paraty oferece uma coisa muito bacana, olha só, são essas réplicas de imagens sacras em argila que podem ser tocadas pelos deficientes visuais. As legendas com informações sobre as imagens trazem informações também em braille para facilitar a compreensão deles. Paraty respira arte nas galerias, nas lojas de artesanato fino, nas ruas. Foi por isso que o Marcelo veio do Uruguai e acabou ficando. As pessoas que visitam a cidade, que são de diversos lugares do mundo, também fazem do lugar um lugar especial. Pra gente, tudo de bom. Hora do almoço, hora de se deliciar com uma tradição da culinária local. Peixe com banana. É uma combinação muito bacana de doce com salgado. E já que estamos falando de sabores, aqui vai mais uma dica. A fabricação artesanal de cachaça é muito antiga em Paraty, vem lá do século XVII. Os alambiques, como são conhecidos os engenhos, são muito procurados pelos turistas que vêm conhecer um pouco do processo que transforma a cana na nossa mais tradicional bebida destilada. Essa fermentação ela dura em no máximo 30 horas
que é o tempo necessário para transformar todo o açúcar em álcool. Depois da explicação, vem a degustação. Você já provou quantas? Aquela pilha ali. Nossa! Não dá para se despedir daqui sem aproveitar o que a noite do Centro Histórico oferece. Bons restaurantes, bares aconchegantes. É o encanto, essa cidade é uma maravilha, parece uma terra de faz de conta, né? Aqui parece que o tempo parou. E parou num tempo gostoso. O Como Será deste sábado está cheio de assombrações e histórias de fantasmas. Como será visitar lugares mal assombrados de São Paulo guiado por um fantasma? E que tal visitar os fantasmas do Museu Nacional do Rio de Janeiro com parapsicólogo? Você é meu convidado para passar uma noite comigo num lugar para lá de macabro e cheio de assombração. Tá com medo? Como será que a cidade de Cartagena das Índias resistiu aos diversos ataques de inimigos e piratas que vinham até aqui em busca de ouro e prata no passado? No nosso último episódio do América do Sul sobre rodas, Max e eu viemos conhecer essa bela cidade murada no litoral da Colômbia. É amanhã bem cedinho e você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana. Até segunda.